Meus amigos, nesse vídeo vamos abordar o item 8.2, que dispõe sobre as principais diferenças entre as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Ainda que essas duas empresas estatais lato sensu tenham características comuns, semelhantes, de fato existem pelo menos 3 diferenças fundamentais entre uma e outra espécie de estatal. Tá? Então, numa comparação entre a empresa pública de um lado e a sociedade de economia mista de outro lado, eu apresento para vocês, para fins didáticos, 3 das principais diferenças entre essas entidades estatais. A primeira diferença se refere à composição societária. Quem pode ser sócio de uma empresa pública, quem pode ser sócio de uma sociedade de economia mista? Bom, em relação às empresas públicas, todos os seus sócios são pessoas administrativas. Todos os sócios das empresas públicas são entes federados ou entidades da administração pública indireta. Portanto, todos os sócios das empresas públicas são pessoas jurídicas da administração direta ou indireta. É possível que haja, inclusive, empresas públicas unipessoais. É o que acontece, por exemplo, com a Caixa Econômica Federal. O fato de ser uma empresa pública unipessoal significa que ela tem apenas um único sócio. No caso da Caixa Econômica Federal, o único sócio da Caixa é a União Federal. Além disso, por conta da Lei 13.303 de 2016, que é a lei das estatais, especialmente o artigo 3º e no artigo 4º, quando o artigo 3º e 4º falam de empresas públicas e sociedades de economia mista, nós vamos extrair dessa norma a ideia de que na empresa pública, como eu disse, seus sócios são entidades da administração pública direta ou indireta. Ok, ali isso é reafirmado, mas aí vem um detalhe. De acordo com a lei das estatais, de acordo com a lei 13.303/2016, na empresa pública, o controlador, o sócio controlador, ele tem que ser um ente federado. Então, na empresa pública, nós temos entes federados e, eventualmente, entidades da administração indireta como sócios. Mas o controle tem que ficar com o ente federado. Por outro lado, nas sociedades de economia mista, a economia mista é pública e privada. O que significa dizer que na sociedade de economia mista nós temos sócios, pessoas da administração pública direta ou indireta de um lado, e de outro lado, sócios que são da iniciativa privada. Um exemplo de uma sociedade de economia mista bastante famosa, a Petrobras, qualquer um de nós pode ser sócio da Petrobras. Nós podemos comprar ações da Petrobras e, nesse momento, nos tornaremos sócios. Na sociedade de economia mista, você tem sócios estatais de um lado e sócios privados de outro lado. Mas o controle tem que ficar nas mãos do poder público. Nós, particulares, poderemos ser sócios minoritários de sociedade de economia mista, tal como ocorre com a Petrobras. Bom, e aproveitando o gancho, eu me referi há pouco à lei das estatais, a lei 13.303/2016, quando fala da sociedade de economia mista, lá no artigo 4º, define que o controle tem que ficar com o poder público. Os particulares podem ser sócios minoritários. E esse controle ele pode ser tanto de um ente federado quanto de uma entidade da administração indireta. O controle pode ser de um ente federado ou de uma entidade da administração indireta. Particulares serão sócios minoritários. Lá na empresa pública, nós vimos, só tem sócios do Estado e o controle tem que ser do ente federado, não pode ser de uma entidade da administração indireta. Então, muito cuidado com os artigos 3º e 4º da Lei 13.303 de 2016, que é a lei das estatais. A segunda diferença entre a empresa pública e a sociedade de economia mista se refere à forma societária. Na empresa pública, a legislação vai admitir qualquer forma societária prevista no ordenamento jurídico e compatível, é claro, com a natureza da empresa pública. Então, teoricamente, uma empresa pública pode ser uma sociedade limitada. Teoricamente, uma empresa pública pode ser uma sociedade anônima, de capital fechado. Porque se for de capital aberto, qualquer um pode comprar ações na Bolsa e aí seria uma sociedade de economia mista.
mas limitada, SA de capital fechado, qualquer forma societária prevista no ordenamento jurídico. As sociedades de economia mista, por sua vez, sempre tiveram a forma societária de sociedade anônima. Isso decorre, ou sempre decorreu, do artigo 235 da Lei 6.404 de 76, a famosa Lei das Sociedades Anônimas. O artigo 235 da Lei das SA já dizia que sociedade de economia mista tinha que ser sociedade anônima. E essa exigência de ser SA, ela é reforçada na Lei das Estatais. Nos artigos 4º e 5º, a Lei 13.303 de 2016 diz que as sociedades de economia mista têm que ser sociedades anônimas. Tá ok? E uma terceira diferença que eu destaco entre essas duas entidades se refere ao foro competente para processar e julgar as respectivas demandas, as respectivas ações judiciais. No que toca às empresas públicas, a Constituição Federal, no artigo 109, inciso 1, dispõe que compete à Justiça Federal processar e julgar as ações envolvendo a União, as autarquias federais e as empresas públicas federais. Com algumas ressalvas ali colocadas, o artigo 109, inciso 1 da Constituição diz que empresas públicas federais, suas causas serão processadas e julgadas na Justiça Federal. Para as demais empresas públicas, estaduais, municipais, a competência é da Justiça Estadual. No tocante às sociedades de economia mista, não houve uma definição diferenciada de competência na Constituição Federal. O artigo 109, que eu mencionei há pouco, da Constituição, que trata da competência da Justiça Federal, ele fala da autarquia federal, fala da União, fala da empresa pública federal, mas não menciona a sociedade de economia mista federal. Então, qual é a interpretação que prevaleceu? E prevaleceu no Supremo Tribunal Federal, súmula 556 do STF. Bom, o 109 da Constituição, ao não mencionar as sociedades de economia mista, teve essa intenção. Ou seja, não foi um mero esquecimento, foi um silêncio eloquente, intencional. A ideia, portanto, do artigo 109 é retirar, em regra, da Justiça Federal as ações envolvendo sociedades de economia mista, ainda que federais. Portanto, pela súmula 556 do STF, regra geral, as sociedades de economia mista, federais, estaduais, municipais, vão ser processadas e julgadas na Justiça Estadual. Na Justiça Estadual. Mas, Rafael, haveria alguma possibilidade de uma ação envolvendo uma sociedade de economia mista ser processada e julgada na Justiça Federal? Teoricamente, sim, nós teríamos alguns casos excepcionais. Eu menciono dois, por exemplo. Uma primeira hipótese, quando houver uma intervenção da União Federal no feito, por conta da presença eventual da União Federal na relação processual, a competência passaria a ser da Justiça Federal, como dispõe a súmula 517 do STF, súmula 517 do STF. E uma outra exceção que eu destaco no livro é a competência da Justiça Federal para processar e julgar, por exemplo, mandado de segurança, só para citar um exemplo, contra autoridades federais, mesmo que essas autoridades federais sejam autoridades ou dirigentes de uma sociedade economista federal, que é o que aparece no artigo 109, inciso 8º da Constituição Federal. Então, tirando essas exceções de lado, regra geral, empresas públicas federais, Justiça Federal, empresas públicas estaduais e municipais e todas as sociedades de economia mista, federais, estaduais e municipais, via de regra, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual. Tá ok? Espero que tenham gostado desse vídeo e até nosso próximo vídeo.